E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver quais jogadores eu acredito que já estão ali fazendo hora extra no Vasco e que em 2025 o Vasco tem que mandar pro olho da rua. Quais são os jogadores que não têm condições de permanecer no Vasco, caso o Vasco almeje conquistar alguma coisa ano que vem. É claro, vale a gente ressaltar. O Vasco brigar por título em 2025 passará muito pelo Vasco ser vendido e ter um investidor que possa trazer reforços, contratações que farão diferença no elenco. A gente sem investimento, sem poder financeiro para brigar no mercado, ficará muito difícil, muito complicado a nossa vida na próxima temporada. Então, a gente tem que se lembrar disso. Então, a condição de você mandar esses jogadores embora também é que você traga outros melhores para a posição deles. Não adianta nada você mandar embora, trazer do mesmo nível ou até pior. Então você precisa elevar o nível do elenco e é isso que eu vou tentar fazer no vídeo de hoje. Deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like para você me motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueçam de compartilhar esse nosso vídeo em todos os grupos de Vasco, dê o WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possível. E bora pro vídeo! Esse é o atual elenco do Vasco nessa temporada de 2024. Questão de goleiros, eu manteria o Léo Jardim, manteria o Kehler e manteria esses dois aqui também que subiram das categorias de base. Lateral direito, Rojas, vai embora, tchau, já era. Não tem como continuar no Vasco, o cara nem joga, nem entra, tem um salário alto, então o Vasco precisa negociar o Rojas para essa temporada de 2025. O Puma e o Paulo Henrique até pode deixar. Lateral direito é uma posição difícil de você encontrar aqui no Brasil. Até os times mais fortes do futebol brasileiro às vezes têm dificuldade de ter um lateral direito sólido. E o Puma e o Paulo Henrique já viveram momentos muito ruins no Vasco, mas hoje vivem um momento de estabilidade. Zaga. O principal problema do Vasco nessa temporada de 2024, que fez a gente cair da Copa do Brasil na semifinal, foi o nosso sistema defensivo, a nossa zaga. Os nossos jogadores individualmente na zaga não vão bem. O Léo vacilou nos 2 gols lá no jogo de ida contra o Atlético Mineiro e também vacilou nesse jogo de volta, dando espaço para o Hulk. O Léo é um jogador que já está queimado no Vasco, que não tem o menor clima de permanecer no clube em 2025. É um jogador que precisa ser negociado. Vai ser bom para o Léo e vai ser bom para o Vasco. Então, é mais um jogador da barca. Rojas e Léo, na minha opinião, são os caras aí que já podem ir embora. O Maicon é outro jogador que não ficará no Vasco para 2025. Eu tenho certeza que o Maicon não vai continuar. O Maicon já tem uma idade avançada, é um zagueiro pesado, lento, que não tem condições de jogar em um clube grande de Série A do Campeonato Brasileiro. Então, Maicon e Léo, esses dois jogadores, não estarão no Vasco em 2025, se eu fosse o diretor de futebol do clube. João Vitor manteria no Vasco, Lincoln manteria e o Luiz Gustavo também. Esses jogadores da base são importantes, mas aí vocês veem que o Vasco só ficaria com o João Vitor de zagueiro assim confiável. Então precisaria buscar pelo menos a contratação de 2 zagueiros com nível para ser titular ou até brigar por posição, né? Na lateral esquerda do Vasco, Lucas Piton manteria. O Vitor Luiz eu não sei se eu manteria não, se eu buscaria outro, deixaria o Leandrinho só como reserva, mas ok. Dependendo da condição do Vasco, lateral esquerda não é uma prioridade. Manteria aí o Piton, o Vitor Luiz e o Leandrinho, manteria os 3. Para mim estaria resolvida a lateral esquerda de momento. Volante, um problema muito grande que tem o Vasco. O Sforza eu negociaria, tentaria arrumar algum dinheiro nesse jogador. Não se conecta com o Vasco, não tem a característica que o Vasco precisa, é um jogador muito lento, moroso. A torcida já perdeu a paciência com o Sforza e olha que tivemos muita paciência com ele. É um jogador que de vez em quando até faz alguns 20, 30 minutos bom no final de alguma partida quando ele entra, mas não tem condições do Vasco querer ser competitivo e ter um jogador como o Sforza no seu elenco. Então eu negociaria o Juan Sforza. O Souza, não tem condições, né? Não tem condições de ter o contrato renovado o Souza. Jogador que tá com a idade dele já passou, lento, pesado, não tem o menor ritmo de jogo. Você vê que quando ele entra nas partidas sempre chega atrasado, é rapaz, não tem condições de jogar em alto nível aqui no futebol brasileiro. Então é mais um que eu mandaria embora. Hugo Moura eu manteria, o Lucas Eduardo eu manteria e o Matheus Carvalho é bem questionável. Eu acho até que eu mandaria o Matheus Carvalho embora também. Matheus Carvalho é um jogador que em algum momento já demonstrou muito potencial com a camisa do Vasco, mas em outros momentos ele mostrou ser um jogador de time pequeno.
Vai, o Matheus Carvalho fica para ficar no banco. Dar mais uma temporada de oportunidade para ele, mas sem ser o titular. Tem que contratar titular. Matheus Carvalho não pode ser nem titular e nem a primeira opção saindo do banco. Ao menos que ele volte a jogar o que ele já jogou em algum momento na temporada, que ele teve uma queda de produção muito grande, o Matheus Carvalho, o Matheus Cocão. Meio-campistas, Felipe Coutinho, manteria. Estrela, manteria. Maxime Domingues, precisamos ver mais minutos dele em campo, então eu manteria pelo menos até o início ali da temporada e ver como é que ele vai desempenhar. A gente não tá no dia a dia, a gente não tá no treino, então é difícil saber. O Jair eu manteria. O Payet é bem questionável se mantém ou não. Um salário de 1,5 milhão por mês, já vai para 38 anos de idade. Não sei, rapaz. Vocês manteria o Payet para 2025? Eu acho que ele vai querer continuar. Dependendo, se ele aceitasse uma redução salarial, talvez valeria a pena manter. É um jogador que tem muito talento, tem muita qualidade. Só que pro sistema de jogo do Vasco atual, é complicado, ainda mais quando você quer jogar com o Payet e Coutinho juntos. E eu não sei como vai estar a situação financeira do Vasco. O meu único medo é o Vasco manda o Payet embora, não renova o contrato dele e não traz outro de um nível parecido. Traz, sei lá, um jogador de uma Série B, de uma Série C da vida, um cara qualquer com salário de 300 mil por mês, mas que não vai também desempenhar nada. A gente só perde qualidade no elenco. Então é isso que a gente tem que também ficar espertos. Paulinho manteria, o Galdames pode ir embora. O JP eu também manteria no nosso elenco para 2025. O Jean Davi, o Jean David, meu irmão, jogador nota 6. Para compor elenco eu acho ok, mas para time que quer ser campeão, ter o Jean Davi no seu elenco, não sei. Eles manteriam? Manteria para ficar no banco. Alex Teixeira por mim pode ir embora. Emerson Rodrigues por mim pode ir embora. Ele até demonstrou em algum momento talento, mas não tem condições de vestir a camisa do Vasco. Jogador muito afobado. O Vasco, para ser campeão, precisa de jogador de mais qualidade do que um Emerson Rodrigues. O David vai ser mantido, não tem muito nem o que fazer. O Vasco tem obrigação de compra em relação a ele. O Adson eu manteria para 2025. O Rossi pode ir embora. Não tem como jogar no Vasco mais o Rossi. O Rossi é um jogador que, quando ele era mais novo, tinha muita explosão, tinha velocidade, até a gente entendia, mas perdeu essa velocidade, perdeu essa explosão e tecnicamente nunca foi um craque. E não entrega. O Rossi não entregou nada pro Vasco em 2024. Nada, nada. Então, Rossi pode ir embora. Ryan, se pintar uma proposta boa, eu venderia o Ryan. Se pintar uma proposta boa e vantajosa pro Vasco. Agora, se for uma proposta meia boca, eu não venderia não, manteria ele por mais uma temporada. Até porque se o Vasco conseguisse conquistar algum título ou chegar mais em cima na tabela do Campeonato Brasileiro, valorizaria mais o Ryan, claro, dependendo também das suas atuações. Verratti manteria e o GB eu manteria também. A gente analisando aqui quem eu mandaria embora, quem eu não mandaria embora, ficou claro que nossas carências são a zaga. A gente também tem uma carência de meio campista, primeiro volante. E também temos carência de um segundo homem de meio de campo. Muitas vezes, eu não sei como vai voltar o Jair e o Paulinho. Se eles voltarem bem, podem ocupar essa lacuna. Mas a gente precisa preencher mais o nosso elenco com jogadores de qualidade. E também precisa de pontas de mais qualidade. Ponta, eu acho que precisa de pontas de mais qualidade. O Adson, ok, para ser titular. Agora o David, eu já não acho que é um ponto esquerda para ser titular. Como banco, o David pode ser até o último. Mas eu acho que precisa trazer um ponto esquerda para ser titular. Precisa trazer um centroavante para ser o reserva do Verratti. Não pode jogar essa responsabilidade no GB. O Vasco precisa melhorar o seu elenco. Eu faria pelo menos umas 5 contratações, mas de jogadores de bom nível realmente. Os caras que chegam e que mudam o time de prateleira no futebol brasileiro. Beleza? Comenta embaixo a opinião de vocês aí. Qual seria a sua barca para 2025? Quem você mandaria embora desse elenco do Vasco? Eu fico nessa, abração do Francesco. Nós fui.